que ninguém vê antes da conquista. Oi, eu sou a Paloma Santos e hoje eu queria te fazer uma pergunta. Você fica vendo nas redes sociais pessoas conquistando aquilo que parece ser tão distante para você? E mais importante que isso, o que você está fazendo hoje para chegar mais perto dos seus sonhos? Fique aqui comigo porque eu quero compartilhar um pensamento e talvez te fazer refletir sobre isso. Às vezes a gente olha para a vida dos outros e pensa que está todo mundo avançando, menos a gente. Mas a verdade é que cada pessoa tem o seu tempo, a sua caminhada e os seus processos. Tem coisas que a gente precisa viver em silêncio, fechar a porta do quarto, conversar com Deus, agradecer e pedir direção. Mas quando você conquista algo que um dia foi motivo de oração, por que não compartilhar? Por que não usar a sua história para motivar outras pessoas a não desistirem? E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje. Eu sempre fui uma pessoa muito calada, retraída, insegura. Durante muito tempo achei que as pessoas tentavam me calar, mas conforme a gente amadurece, entende que muitas vezes não é sobre os outros, é sobre nós mesmos. É sobre medo, sobre insegurança, é sobre achar que somos incapazes. E quando vamos guardando tudo dentro da gente, as emoções começam a pesar. Aquilo que não falamos fica preso aqui dentro, remoendo, e esse acúmulo pode virar ansiedade, tristeza, insônia ou negatividade. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. Não sou especialista no assunto. Ainda tenho muito para aprender na vida, mas posso compartilhar minha experiência real como uma pessoa comum, vivendo tudo isso na prática. Hoje, por exemplo, estou tirando do papel um sonho da Paloma lá da adolescência. Ter um canal, falar na internet, compartilhar experiências, quem sabe um dia até ganhar dinheiro com isso. Por enquanto, só fiz a parte de criar um canal, mas já é um começo. E eu acredito que tudo na vida tem um propósito. Se não aconteceu lá atrás, talvez simplesmente não era para ser o momento, porque hoje eu tenho mais maturidade, mais conhecimento e mais consciência dos meus valores. Naquela época, eu talvez até achasse que tinha maturidade, mas o tempo ensina coisas pra gente que a gente só entende vivendo. Então, hoje eu consigo olhar lá para trás e agradecer por não ter acontecido antes. Talvez eu não estivesse pronta. E tudo bem. O importante é que hoje eu dei esse passo. E o amanhã pertence a Deus. Então, independente do que você está vivendo hoje, se acalme. E só Deus sabe do que você passa em silêncio. Só Ele conhece as suas dores, os seus medos, suas orações e até os segredos que ninguém mais conhece. As pessoas julgam pela aparência, mas Deus conhece o teu coração. E é nele que precisamos buscar refúgio. Para quem não me conhece, eu vou resumir um pouco da minha história. Eu era aquela quase CDF da sala. Nem sei se ainda uso esse termo, mas na minha época era assim. Comecei a trabalhar em 2010, com 17 anos, na mesma empresa que eu estou hoje. Mesmo sendo muito nova, eu já corria atrás das minhas coisas. Como eu morava longe do trabalho, fui morar um período na casa da minha madrinha. Depois morei com algumas amigas do trabalho e em 2012 comecei minha faculdade de administração e voltei a morar com meus pais. E foi uma fase muito puxada. Eu acordava às 5 da manhã e muitas vezes ia dormir lá para depois da meia-noite, mas sempre tentando honrar meus compromissos. Neste mesmo período conheci meu marido e para facilitar nossa rotina, aluguei uma casa mais próxima. Na verdade, casa é uma palavra muito forte. Era literalmente um cômodo com banheiro. Eu pagava cerca de R$ 200 mais água e luz. E mesmo assim, aquele dinheiro me fazia falta. Lá dentro tinha uma cama de solteiro, um fogão elétrico de duas bocas, uma pia e uma máquina de lavar que eu coloquei dentro do banheiro. Mas era o que dava naquele momento. Enquanto isso, meu marido também fazia faculdade, trabalhava, corria atrás dos objetivos dele. E juntos fomos construindo nossa história. Compramos nosso primeiro carro, um Gol quadrado 88. E era engraçado porque parecia que a conta vivia no negativo, mesmo sem luxo, mesmo sem dívida alta e sem exageros. Depois minha sogra separou 3 cômodos da casa dela e fomos morar lá. E eu sou eternamente grata por isso. Ficamos lá por alguns anos. Nesse período nos casamos, tivemos nosso filho e começamos a correr atrás do nosso sonho, que era a nossa casa. Parecia algo bem distante. Mas fomos pesquisando, planejando e procurando algo que coubesse na nossa realidade. Até que encontramos um apartamento simples, mas era muito especial pra gente. Moramos lá por 3 anos. E foi com ele hoje que usamos para dar entrada na nossa casa. Ou seja, aquele pequeno passo lá atrás ajudou a construir algo maior hoje. E sobre o carro, nós nunca tivemos o carro do ano. Sempre pensamos muito no custo de manter um carro mais novo. Então, durante muitos anos, tivemos carros antigos mesmo, geralmente com mais de 20 anos, até para não pagar IPVA. E está tudo bem sobre isso, porque cada pessoa tem as suas prioridades. Inclusive, eu já até ouvi: nossa, fulano ganha menos que você e tem um carro melhor. Mas o sonho daquela pessoa podia ser o carro. O meu, naquele momento, era construir uma base, era conquistar nossa casa. E não existe certo ou errado nisso.
Eu mesma só fui ter meu primeiro carro, aquele chamado de meu mesmo, depois que virei mãe. E mesmo tendo habilitação, eu não dirigia. Sofri 2 acidentes de carro como passageira. E depois disso fiquei traumatizada. Cheguei até a perder o dente da frente. Sim, fiquei banguela. E eu tinha medo de dirigir. Cheguei até a pagar aula para habilitados. Mas depois que meu filho nasceu, parece que veio uma força diferente. Eu percebi que precisava enfrentar aquilo. Não só por mim, mas pelo meu filho também. Consulta, escola, rotina, eu precisava conseguir. E esse meu primeiro carro foi um Uno quadradinho, bem básico, só faltava a escada em cima. E o ar-condicionado dele era um ventiladorzinho daqueles de R$ 15. Eu colocava ele bem em cima do painel. Mas era meu e representava mais uma vitória, mais um passo. E eu estou compartilhando tudo isso para vocês, não para reclamar da vida, nem pagar de coitada. Muito pelo contrário. Eu compartilho porque talvez alguém esteja vivendo uma fase bem parecida comigo agora. Talvez você esteja cansado, talvez esteja começando pequeno, talvez esteja achando que nunca vai conseguir, mas olha de onde eu comecei. Dormindo poucas horas, morando em um cômodo, tentando equilibrar trabalho, estudo, contas e sonhos. Nada aconteceu do dia para a noite. Foi um passo de cada vez e continua sendo, porque eu ainda tenho muitos sonhos. Eu ainda estou construindo muita coisa e vou continuar trabalhando, aprendendo e evoluindo. Deus se agrada do nosso esforço. E se um dia Ele quiser te abençoar de uma forma inesperada, amém. Receba e agradeça. Mas nunca deixe de lutar pelos seus sonhos. Nunca deixe o mundo apagar aquilo que existe dentro de você. Mesmo que pareça pequeno, continue, porque pequeno passo também é um passo. Eu talvez ainda tenha muita dificuldade para falar, talvez ainda fique nervosa, talvez erre, mas estou dando esse passo mesmo assim, porque crescer também exige coragem. E esse canal também faz parte do meu desenvolvimento pessoal. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigada, de verdade. Porque além de conhecer um pouco da minha história, você também está me ajudando a dar mais esse passo. E uma coisa que eu aprendi é: pare de se comparar com os resultados das outras pessoas. Porque muitas vezes a gente olha uma foto, um vídeo, um sorriso na internet e não imagina tudo que aquela pessoa enfrentou por trás disso. Às vezes teve muita batalha, muito sofrimento, muito medo, muito choro escondido. E às vezes também existem pessoas compartilhando uma realidade que não vivem de verdade. Por isso, o mais importante não é olhar para a vida dos outros, é fazer o seu corre, é continuar caminhando, é não desistir dos seus sonhos, mesmo que ninguém acredite. Cada pessoa está vivendo um processo diferente. Então, continue, mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo começando pequeno, porque quem permanece evolui. E se de alguma parte esse vídeo falou com você, compartilhe aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de ler a sua história também. Se inscreve aí no canal.